Olá, meus queridos, como vão vocês? Meus queridos, quando o pé do frango tá pra azedar, é uma desgraça, né? E eu vou contar pra vocês hoje como que o pé do frango azedou dos Beatles, azedou por intermédio da família Eastman, que era a família da Linda McCartney, e também do Alan Klein. Como é que os dois, como é que os Eastman e o Alan Klein, como é que eles colidiram, por que que eles colidiram e as consequências dessa colisão no meio dos meninos ali. Vou contar tudinho pra vocês hoje em detalhes. Meu nome é João Moura, essa aqui é a Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, o que que foi que aconteceu? O que que foi que aconteceu? Que antes de acontecer alguma coisa, torne-se membro aqui da Beatles School, porque você vai ter vídeos muito mais elaborados, com histórias muito mais bem detalhadas e tudo mais ali pro pessoal dos membros, né, e tal. Mas a gente continuou fazendo uns videozinhos aqui pro grande público, apesar de eu fazer agora não tão frequentemente, né? Mas, meus queridos, o que que foi que aconteceu? Ali, logo ali, quando o Alan Klein, o John traz o Alan Klein, por intermédio até da própria Yoko Ono, e o Paul, já ainda em 68, ele já via ali meio que acordando com os outros três de que os Eastman, que era o seu futuro sogro e futuro cunhado, eles eram uma boa, né, para poder ali aconselhar eles ali e tal, né? Eles eram advogados no mundo desse negócio de copyright, de direitos autorais de música e tal. Então, ou seja, o Lee Eastman era um cara que sabia lidar com aquilo ali, né? Então, muita gente até discute, pô, Gilvan, o jeito, a forma que a Linda McCartney, a Linda Eastman, vou chamar ela de Eastman ainda até ela se casar com o Paul, a forma com que a Linda Eastman pulou de paraquedas ali em cima. Bom, meus queridos, o Paul não sabia que a família dela lidava com isso, né? Ele foi descobrindo ao longo dos meses, com relacionamento com ela e papapá. E nem eu acredito nessa história de que foi tudo planejado, que a Linda foi igual um polvo para poder pegar o Paul McCartney ali. Né, meio um tanto quanto estranho, porque o Paul era um cara muito bem apessoado, era o último solteiro, né, dos Beatles, e era um cara que podia ter a mulher que ele quisesse. Então, mas todo mundo sabe que o Paul McCartney, ele gostava de ter um relacionamento pra cima. Assim foi ele em 63, quando o relacionamento dele com a Jane Asher. A Jane Asher, a família dela, ela era uma atriz renomada já, então apesar de muito novinha, mas era renomada. A família dela, o pai dela era um psiquiatra, a mãe dela era uma professora de música, morava numa parte chique de Londres, ali em Marylebone e tal. Então, na Wimpole Street, em Marylebone, então o Paul, ele sabia que esse relacionamento ia trazer para ele mais coisas. A mesma coisa aconteceu quando ele se enamora pela Linda Eastman, né? Quando ele fica sabendo de que família que ela vinha, que ela não era apenas uma fotógrafa do rock, né? O pai dela era um cara poderoso no mundo de negócios em Nova York, com essas coisas de copyright e tal. O Paul sabia que a Linda tinha esse extra, né? Que era que eles falam marry up. Marry up é quando você se casa com uma pessoa que está socialmente num outro patamar, né? Então, o que aconteceu? Quando foi tudo isso acordado, e o John traz o Alan Klein, vamos agora para 69 para a gente contextualizar aqui. O que ficou acordado entre eles foi o seguinte: nós tínhamos três premissas aqui. A primeira delas era: todo mundo trabalharia em harmonia. Essa era a primeira premissa. A segunda premissa era que nenhuma das partes, nem Eastmans, nem Klein, tentaria subterfúgios para poder serem donos dos Beatles. Estava acordado. E a terceira era ver se os Beatles, se os meninos, se os quatro ainda continuariam trabalhando como uma força criativa, se isso era possível. É lógico que essas três partes, a harmonia foi pro saco rapidinho. As duas partes tentaram dominar os Beatles. E a coesão deles ali de criação de música, que era o trabalho deles, também sofreria as consequências das outras duas e também se separaria. Mas como é que o pé do frango começou a azedar, meus queridos? A, com a morte do Brian Epstein, a grande parte da NIMS, ela ficou com a mãe
do Brian, que era a Queenie Epstein, né? Então, quando o Brian morre, eles passaram todo o restante de 67 e o ano de 68 olhando para os Beatles, que eles pensavam assim, vamos vender, né? Enquanto eles ainda também, porque o John Lennon tinha ficado meio pancado da cabeça, estava gravando uns discos com a capa pelada, um pau pra fora, caiu com o Ono lá também, que casou com uma japonesa esquisita e tal. O George, ele meio que se enveredou por outra religião e tal. Os Beatles estavam meio esquisitos. Paul McCartney andou falando que tomava umas droguinhas aí, falou até na televisão. Então, o único que parecia ser uma pessoa normal ali era o Ringão, né? Então, o que aconteceu? Muitas dessas pessoas, assim como o Clive Epstein, que era o irmão do Brian, e a Queenie, que era a mãe do Brian, eles começaram a ver aquilo ali de uma forma meio. Pensei, esses meninos estão ficando esquisitos. A mesma coisa. O Dick James, ele também olhou, ele falou assim, esses moleques estão ficando meio doidos, né? Não tá, não é aqueles meninos de 63, porra, com uma música boa atrás da outra e tal. Mas eles ainda geravam muito dinheiro. Então o que que aconteceu? Ah, o John Eastman, que era o irmão da Linda, ele representando os Beatles, olha só, ele estava representando não o Paul, ele estava representando os Beatles. Ele vai a uma reunião com Clive Epstein, que era o irmão do Brian, né? Então ele meio que vira pro Clive e ele faz uma cagada, meus queridos. Ele meio que fala assim, como é que nós vamos ficar com o nosso produto? O nosso produto é os Beatles e tal, porque o Clive, o Brian parece que não fez alguns contratos assim muito honestos e tal. Meus queridos, o Clive ele queimou no golpe, ele se sentiu ofendido e pior, né? O nome do irmão foi jogado no lixo pelos Eastman, da forma com que o John Eastman abordou a situação. Qual que foi a reação a isso? O Clive e a Queenie, eles tinham 75% da NIMS do Brian. Os outros 25% era dos quatro Beatles. O que que ele faz? Ele simplesmente vende esses 75% para Triumph Trust. Até anotei aqui, Triumph Trust. E era que era um bando de acionistas bancários e tal, que não tinha nenhuma relação pessoal com os Beatles. Então os Beatles se viram nessa situação. Então o John Eastman teve que lidar com isso. E ele teve, né? E o Alan Klein, pro Alan Klein, falou assim: era tudo que eu queria. Que esse idiota de Nova York, o Alan Klein também era de Nova York, mas esse almofadinha, que era assim que eles viam a família Eastman, uma família de almofadinhas, né? Esse cara agora fez tudo que eu queria. Ele cagou, né? Ele ferrou com os Beatles e tal. E o Paul teve que lidar com isso, né? E tal. E aí o que acontece? Acontece isso aí. E aí, ao mesmo tempo os Beatles, numa tentativa enlouquecida de segurar esses 25%, o que que eles fazem? Eles pegam esses 25% e eles tinham também seus acionistas, né, e tal. Então eles pedem para a EMI, agora é o segundo capítulo da desgraça. Eles pedem à EMI o seguinte, ó, quando vocês forem pagar os nossos royalties, aquela coisa toda, a gente quer que vocês paguem aos nossos banqueiros aqui, os acionistas e tal. Só que a EMI ficou confusa. Ela, peraí, a gente pagava para NIMS, né? Então agora a gente vai ter que pagar 75% para essa Triumph Trust aí, que a gente nem sabe quem que é, né, cara? Que é um bando de gente, né, cara, e tal. E agora os outros 25%, vamos fazer o seguinte, a gente vai reter o dinheiro. Olha a merda pronta, meus queridos. A gente vai reter os dinheiros dos royalties. Aí você imagina os royalties de Peppa, Álbum Branco, single Hey Jude, tudo pra trás, né? A gente vai reter assim, esses futuros e a gente vai entrar na justiça. Então, quando você. A gente vai entrar na justiça, desculpa. Vocês entram na justiça e discutem. Quando tiver tudo pronto, a gente paga. Enfim, né? Olha a burrada que o John Eastman fez, né? Então, aí o que aconteceu? Com a EMI confusa e tal, a situação ficou muito ruim pro Paul com a Linda, né? Que contado no livro do Mal Evans, é contado em diversos livros que no dia do casamento, meus queridos, o pau quebrou. E o Paul chegou a falar com o Mal Evans e com algumas outras pessoas, como o Alistair Taylor naquela época ali e tal. Ele falou assim, cara, eu acho que eu vou cancelar esse casamento aqui porque o meu casamento com ela tá me causando muito problema com os outros três, né, cara? E a burrada que o meu futuro cunhado cometeu com a família Epstein, com a perda da NIMS, acontece que
há uma colisão aqui. Eu fico numa situação muito ruim, porque eu tô casando com a irmã do cara, né, e tal. E nisso, a situação do Paul ficou tanto quanto constrangedora, mas ele casou mesmo assim com a Linda, porque ele amava, né, e tal. E muita gente falou, isso não vai dar certo. Bom, acabou dando certo, porque o Paul e a Linda só se separaram com a morte dela, né, cara, e tal. Então, mas ninguém sabia disso na época, né, meus caros? E pra poder azedar o pé do frango, assistindo isso de camarote, estava o Dick James. E o Dick James já estava querendo pensar o seguinte: eu vou vender a minha parte da Northern Songs, que era 51%, ou seja, era a grande parte. E eu vou vender porque esses caras aí não estão dando mais nada, não, né? E eu não sei se vocês já assistiram o Get Back e se vocês lembram disso, mas tem uma cena que para mim ficou muito forte. Foi o dia que o George Harrison chutou o pau da barraca, né, cara? Era o quê? 11 de janeiro? Eu posso estar enganado na data, ou 9, 10, ou alguma coisa assim, ainda em Twickenham. E aí o Dick James, naquele dia, ele vai fazer uma visita aos Beatles, né? E vocês devem ter reparado que eles não trataram ele muito bem, porque eles já sabiam desse plano do Dick James de chutar e vender, e foi exatamente o que ele fez. Ele vendeu para a ATV, que era do Leo Grade, né, cara, que era um grande promoter ali de televisão, ele que entendia aquelas coisas tudo e tal. E muitos anos depois ele venderia para a Sony e depois da Sony com Michael Jackson, então essa é toda a história, né? E tudo começou ali, né? Então os Beatles eles perdem. Então, para tentar comprar a parte da Northern Songs do Dick James, eles tentam arrumar 2 milhões de libras para poder comprar a Northern Songs de volta, né, cara? Mas só que acontece que aí há uma grande idiotice, porque os Beatles teriam que pedir a acionistas que eles ainda tinham em mãos, né? Que é tipo assim, dá para vocês levantar esse dinheiro pra gente? A gente paga depois. É só a gente gravar mais um disco que a gente consegue esse dinheiro de volta, né, e tal. Mas aí o John Lennon faz aquela cagada que eu já contei aqui, né? Que ele falou assim, eu tenho nojo desses porcos que ficam lá na City. City é a parte financeira de Londres, igual Wall Street é lá em Nova York, ali é a City, né? Fica todos ali os bancos, aquelas coisas tudo. E aí ele fala, o John fala isso no rádio, não sei, na televisão, que ele fala assim, eu tenho nojo de ter que lidar com essa gente. Então eles simplesmente falaram assim, não, a gente não vai dar esse dinheiro. Nesse meio termo acontece ainda mais uma cagada assim, homérica, né? Com essa retirada, o Dick James vende realmente o dinheiro. Então eles vão ter uma reunião, né? E no meio dessa confusão toda, vendo que o John Eastman tinha feito uma cagada, o Lee Eastman, pai da Linda e pai do John Eastman, ele decide sair lá de Nova York e ele ir até a Apple. E lá ele discutir com o Alan Klein. E ele queria meio que provar para os Beatles que o Alan Klein não prestava. Mas na verdade ele queria defender o filho, que ele estava vendo que o filho estava fazendo cagada, né? O que poderia causar até o fim do relacionamento da filha dele com esse Beatle, né, e tal. E quando ele vai lá, meus queridos, o conceito de estratégia do inglês strategy, do espanhol estratégia, não tô zoando, meus queridos, Capitão Nascimento aqui agora não, mas na estratégia dele foi o quê? Eu vou acabar com esse Alan Klein. Só que estavam os 4 Beatles lá, e mais assessores, advogados e tal. Meus queridos, a reunião foi assim, o Lee Eastman decide chamar o Alan Klein de porco nojento, de burro, de o cacete a quatro, tal, tal, tal. Aquilo. E o Alan Klein, em sua estratégia, foi: vou receber todas essas ofensas. E todo mundo vai ver como esse Lee Eastman não presta. Então a estratégia do Lee Eastman foi péssima, meus amigos. Então ele ofende o Alan Klein e tudo mais. Só que aí o John Lennon ele ficou sabendo de uma coisa, que os Eastman, na verdade, o sobrenome deles eram Epstein, porque eles também eram judeus. Só que de Epstein eles decidiram mudar para Eastman, para eles poderem ser mais aceitos na sociedade ali nova-iorquina e tudo mais. Então, quando o John Lennon ficou sabendo disso, ele começou a chamar o Lee Eastman de Lee Epstein, o qual o Lee toda hora corrigia: meu sobrenome é Eastman, John. Aí o John falou assim: eu sei, senhor Epstein, mas eu vou chamá-lo de Epstein e tal. E numa dessa, a Yoko Ono queimou no golpe, porque o Lee Eastman ficou nervoso. Ela falou: você quer parar de ofender o meu marido? Ele falou: mas eu não tô ofendendo o seu marido. E aí, meus queridos, o pé do frango azedou de tal maneira que todos os adjetivos podres que o Lee Eastman chamavam Alan Klein,
o John Lennon começou a chamar o Lee Eastman desse adjetivo. Ele falou assim: não, o porco nojento aqui é você, né? Seu judeu, né, que mudou de nome, que pelo menos o Alan Klein, pelo menos ele se mantém, ele é uma pessoa que a gente se conhece ele, não você aí e tal, e começou a chamar ele de almofadinha, que não sei o que e tal. E o George e o Ringo ficaram assistindo aquilo tudo, e de uma certa forma, o George e o Ringo, eles meio que acharam assim, pô, coitado do Alan Klein, né? Fica esse cara aí, esse cara pai da linda aí, que é um ricaço de Nova York, ofendendo o cara de graça na frente de todo mundo. Meus queridos, para piorar a situação, agora para piorar. O Alan Klein aceitou todas aquelas ofensas e tudo mais, e aí ele tinha uma carta na manga, né? Ele joga na cara dos Eastman na burrada que o John Eastman havia feito com a família Epstein, o que acarretou com a venda da NIMS e os Beatles ficaram praticamente sem nada, e acarretou também com a venda da Northern Songs, que o Dick James também viu que não era uma boa. Então ele falou assim, graças ao seu filho, né? Olha a situação que você colocou os meninos, né, e tal. E aí ele falou assim, não, que não sei o quê, porque realmente não era um bom negócio e tal. E eles haviam perdido as possíveis 2 milhões de libras dos acionistas para poder comprar de volta, pelo menos a Northern Songs, né? Mas aí o Alan Klein fala com eles o seguinte, bom, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que que a gente deve fazer agora? Aí o Lee Eastman fala, bom, a gente deveria tentar comprar de volta pelo menos a Northern Songs, porque a Nimes a gente não vai ter como, né? E mas isso vai ser um pouco complicado. Mas aí o Alan Klein falou assim: complicado por quê? Porque eu, vendo na papelada aqui, eu não quero culpar ninguém. Olha o Alan Klein. Eu não quero culpar ninguém, mas a gente descobriu que o Paul, através do seu filho, John Eastman, ele começou a comprar ações da Northern Songs. Aí o John Lennon virou pro Paul e falou assim: você fez o quê? Aí o povo falou assim: olha, primeiro eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. E se eu tiver que investir o meu dinheiro, eu vou investir em uma coisa que é nossa, que é a Northern Songs. Mas só que o John não viu dessa forma. E ele já envenenado pelo Alan Klein e também pela Yoko Ono, o John simplesmente falou assim: você tá passando a perna em mim. Você tá passando a perna em mim. Você tá comprando para você ter mais direitos em cima da Northern Songs do que eu, sendo que a gente fez uma parceria, a gente teria tudo igual. Aí o povo falou assim: mas eu tinha que investir meu dinheiro, eu decidi investir o dinheiro nisso aí. Meus queridos, eu não sei quem tá certo, quem tá errado nessa história. Isso aí depende de você, do jeito que você vai ver ou do jeito que as coisas andaram. Muitos anos depois, vale lembrar que os Eastmans e o Paul McCartney estavam corretos em relação às suas suspeitas dos negócios que o Alan Klein fazia. Tanto é que os outros três pularam fora por volta ali de março, abril de 73. E o próprio John Lennon falou: o Paul estava certo em sua suspeita sobre o Alan Klein, mas o que acontece agora é que o John ele chegou a levantar da cadeira e botou os dois punhos na cara da Linda. Quem estava na reunião conta isso, né? E foi assustador. E o Paul ficou completamente em choque. E foi aí, meus queridos, que o negócio começou a azedar. Logicamente, com essa tentativa de comprar a Northern Songs de volta com esses 2 milhões, o qual o John faria a cagada de fazer esse comentário, o Paul ainda tem uma final tentativa com o Alan Klein, de tentar, Alan, você consegue controlar isso aí? O Alan Klein fala assim, consigo, mas eu não quero mais interferência da família da sua agora esposa, Linda McCartney, né? Mas aí o Paul meio que segura as ondas, então tá, então tenta resolver. Bom, o Alan Klein tentou, ele acaba não conseguindo, os Beatles jamais conseguiram comprar a Northern Songs novamente, né? Mas o Alan Klein conseguiu até receber um cumprimento dos Eastman e do próprio Paul McCartney, ele conseguiu renegociar o contrato dos Beatles com a Capitol lá nos Estados Unidos. Então eles passariam a receber muito dinheiro pela venda de cada single, cada LP dos Beatles vendido nos Estados Unidos e no Canadá e também ao redor do mundo. É lógico que o contrato com a EMI ali para vender os discos, os Beatles ingleses ali, os Beatles ainda estavam meio que rebolando na história ali porque era realmente complicado, mas com a Capitol ele conseguiu. E o Alan Klein, ele era tão furioso, ele sabia tanto mexer com as pessoas que a Capitol simplesmente falou assim: "Não, paga tudo". E eles receberam uma bolada. Só que ao receber essa bolada e as tratativas, foi infelizmente no período que o John decidiu acabar com os Beatles. Mas mesmo assim, o Alan Klein e o Paul conseguiram convencer o John de zip, fica com a boquinha fechada. Mas aí, meus queridos, o pé do frango azedaria para outros lados, ali pro final de 69,
até culminando com o fim dos Beatles. E em dezembro de 1970, o Paul decidiu que para poder se livrar do Alan Klein de vez, ele teria que processar os outros três, porque o grande medo do Paul era que o Alan Klein tomasse conta dos negócios dos Beatles, de todo o império que ele havia criado. Mas o Paul, como sempre, ele gosta de esquecer das cagadas que a família Eastman fez. E como os Eastman, junto com o Alan Klein, como eles têm muito da culpa dos Beatles terem terminado. É lógico que você pode falar assim, ah, mas eles ainda conseguiram gravar o Abbey Road mais uma vez. O Abbey Road, para mim, ele nunca foi meu disco predileto, apesar de ter músicas maravilhosas nele, né? Mas ele é um disco que, quando a gente conhece muito bem a história, a gente sabe que é um disco que os meninos estavam indo na uma das primeiras das três premissas, né? A harmonia, que não tinha entre os Eastman e o Klein. A segunda parte era que nenhuma das partes tentasse controlar os Beatles. Começou uma guerrinha dentro deles ali. E eles imaginavam que os Eastman estavam querendo pegar os Beatles para eles, assim como o Paul achava que o Alan Klein queria. Então, ou seja, a harmonia e também essa premissa de nenhuma parte tentar dominar os Beatles já tira pro saco. A última, a derradeira, foi mais pelo amor, pela paixão e pela antiga amizade, porque custou muito para esses meninos ficarem famosos. Esses meninos, se vocês estudarem a história dos Beatles, você passar por toda a história do Quarryman, toda a história de Hamburgo, toda a luta que foi do Brian Epstein para poder colocar aqueles meninos ali para ter um sucesso, né? Aquelas apostas, e eles acabaram tendo. Não foi uma coisa fácil, não foi assim como muito idiota quer colocar por aí, que os Beatles foram um sucesso automático. Eles não foram. Então é muito triste quando você chega ali e vê que eles tentaram fazer o seguinte: bom, pelo menos a parte de tentar trabalhar como uma força, como uma unidade criativa, eu acho que a gente ainda consegue, pelas próprias palavras do John Lennon. Eu sentar com eles para trabalhar em música eu ainda consigo, mas infelizmente essa parte da vida financeira eu consigo separar o meu amor pelos Beatles, a minha vontade de gravar com eles, com essa bagunça financeira, mas o Paul não. O Paul não consegue separar. E como disse George Harrison, né? Quando eu saio do escritório, eu dou adeus. O Paul, ele vai pra cama com os Eastman. Meus queridos, infelizmente a história dos nossos meninos não terminou muito boa. Mas tem mais coisa pra contar. Mas aí você tem que se tornar membro, porque pros meus membros eu conto a história toda. Pra galera aqui, pelo menos fica esse gostinho aí. E quer saber mais sobre os Beatles, meus queridos? Leiam, comprem livros, vão assistir documentários, né? Não fica aí se baseando na história deles aí com um videozinho rápido de 1 minuto, não, porque me desculpe, né? Ninguém aprende uma história tão cheia de camadas como é a história dos Beatles num vídeo de 1 minuto. Um grande abraço a vocês, se cuidem.